Prime Video não para de lançar adaptações literárias e a da vez é Depois daquele Ano, que é a adaptação literária do livro Depois daquele Ano. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Dzega, tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que eu tenho assistido, então não esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Sim, é isso que vocês estão pensando, vou fazer análise detalhada de cada episódio de Depois daquele Ano, Every Year After, né? Pra quem viu aí, tá dos dois nomes pelas redes. Isso porque, gente, eu pensei em fazer um vídeo só sobre a minha consideração geral sobre a série, porque eu assisti inteira no mesmo dia que lançou. Eu fiquei completamente apaixonada, eu gostei muito do livro, eu li um pouquinho antes só de lançar, mas eu precisava fazer análise detalhada, porque tem muitas coisinhas, assim, que eu acho que valem muito a pena. Então já se prepara que sim, vão ter vídeos aqui de todos os episódios com análises das cenas e também análise de músicas, que pra quem já segue o canal aqui desde o ano passado, quando eu fiz análise dos episódios de Verão que Mudou Minha Vida, sabe que eu sempre fazia isso. Eu tava morrendo de vontade de fazer isso, e quando eu comecei a prestar atenção nas músicas que estavam tocando nessa série, eu precisei fazer isso, gente, porque eu sou apaixonada por como eles colocam as músicas fazendo muito sentido com o que tá acontecendo na cena. E não é toda a série ou filme que faz isso, né? E nessa eles fizeram, então eu não poderia fazer diferente. Então bora começar, porque a gente tem muita coisa pra falar. Eu queria começar falando sobre uma coisa que eu não vi ninguém falar sobre ainda, mas é a minha percepção, tá? Eu acho que cada episódio dessa série tem uma temática principal em cada um deles, assim, sabe? Então em cada vídeo aqui eu vou trazer essas temáticas e a gente vai se aprofundando nelas. E acho que a primeira, né, temática que eles quiseram colocar nesse primeiro episódio foi sobre primeiras impressões e primeiros encontros e reencontros, assim. É uma coisa meio óbvia, né? Já que a gente vê ali que a Percy vai voltar pra Barry's Bay e tudo. Então eu acho que faz sentido essa temática e, de acordo com o decorrer do vídeo, acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então a gente começa com a Percy ali na festa de noivado, né, da melhor amiga dela, da Chantal, com o Drew, que é o noivo dela ali. E ela faz um discurso lindo sobre encontrar a pessoa que você ama e você não, né, não perder essa pessoa. Só que a gente sabe que ao mesmo tempo ela tá passando por um conflito interno ali muito grande, porque antes mesmo disso a gente vê ela se arrumando e ela tá se irritando com a porta do quarto dela, que ela fica batendo assim, que é tipo a porta de um closet, né? E aquilo ali, gente, é claramente uma maneira de demonstrar, né, que ela tem uma coisa inacabada na vida dela, que tá uma porta aberta que ela não conseguiu fechar. É uma coisa, assim, muito óbvia, porque ela fica tentando fechar ali e ela não consegue, né? Ela chega até a ter uma crise de pânico ali em determinado momento. É uma coisa ali que é muito complexo, né? Você vê ela falando de amor e do quanto é importante você manter a pessoa na sua vida, e ao mesmo tempo que ela tá tendo ali já flashbacks com o Sam, deles mais novos. Então a gente vê que, apesar de ela conseguir falar muito bem com as palavras, ela tá com um conflito interno, assim, tipo, devastador, assim. E bom, logo nesse início a gente já tem uma música tocando. Eu trouxe a letra dela aqui pra vocês. Eu vou ler um trechinho que eu acho que se encaixa muito bem nesse sentimento que ela tá de coisas inacabadas, tá? A música se chama Northern Attitude, tipo, atitude do norte, né? Ela fica: inspire, expire. Como você tem estado? Se estabilizou? Você está se sentindo bem? Está se sentindo orgulhoso? Como estão seus filhos? Onde estão agora? Você constrói um barco, constrói uma vida, você perde seus amigos, perde sua esposa, você se acomoda na rotina. Onde você está? O que isso significa? Se eu me aproximar demais e não for como você esperava, perdoe a minha atitude. Eu fui criado no frio. Eu interpretei essa música muito como se a Percy quisesse muito ter contato com o Sam, porque a gente percebe que ela quer ter esse contato com ele, ela quer permanecer ali, só que ela não sabia como, então foi por isso que ela fugiu. Mas nem por isso, né, nem por toda a questão que aconteceu com eles, ela deixou de se importar, ela deixou de querer saber como que ele tava, se ele tinha seguido a vida dele ali. E quando ela tá fazendo esse discurso pra amiga dela, que tá tocando essa música, e fica tendo esses flashbacks deles mais novos, assim, ela falando desse amor pra vida, né, de você ter essa pessoa pra sempre. Eu acho que faz muito sentido. Essa música se encaixa muito como se fosse um pedido silencioso ali da Percy ali naquele momento, de tentar se conectar com alguma coisa, de querer ter alguma informação. Era quase também um presságio de que eles iriam se encontrar em algum momento. As primeiras músicas aqui, né, que a gente teve nessa temporada, nesse primeiro episódio,
elas têm esse tom de quase que um aviso do que tá prestes a acontecer. Eu senti que elas encaixaram muito nisso, além de, obviamente, também se encaixar com o sentimento dos próprios personagens, né? Logo depois desse noivado, a gente vê que ela chega em casa com o cara ali, né, querendo afogar os sentimentos dela em outra pessoa. Isso é uma coisa que é muito claro que a Percy faz, ela literalmente verbaliza isso na série, que ela fica se relacionando com outras pessoas pra não ter que lidar com os reais sentimentos dela, né, com o que ela ainda sente pelo Sam e tudo que aconteceu. Ela literalmente preferiu não processar o que aconteceu, então é por isso que ela fica tão mal e ela tem muitas crises de pânico. Inclusive, preciso falar o quanto a atriz interpretou isso muito bem, sem ficar meio caricato ou coisa assim, porque é uma coisa difícil de você explicar, né? É uma sensação muito intensa. Então eu diria que eu gostei da maneira que foi feito. E a primeira vez que a gente vê ela já tendo essa crise é logo nesse início, né? Quando o Charlie liga pra ela pra avisar que a mãe dele faleceu e que gostaria que ela fosse lá, que a mãe dele tinha pedido pra ela ir pra lá. E aí ela já tem essa crise de pânico, e isso já é um pouco diferente do livro. Preciso deixar claro aqui que realmente tem muitas coisas diferentes desse livro, mas, gente, juro pra vocês, nada me incomoda. Eu acho que o livro, ele é muito centrado nos pensamentos da Percy, né? Então a gente precisava expandir esse universo bem mais, assim, pra ser mais interessante pro público, e eu acho que eles fizeram isso de uma maneira maravilhosa. Eu já quero deixar adiantado aqui. Mas, com a ligação do Charlie, ela decide que ela vai, sim, né, pra Barry's Bay ali com a amiga dela, né, com a Chantal. A Chantal vai dar ali um suporte emocional pra ela depois de ela ter tido essa crise de pânico. E nesse momento em que a Percy tá arrumando as malas, tem uma outra música tocando e ela tá muito nervosa. De novo, tenta fechar a porta daquele closet que ela não consegue. Ela tenta até remendar, né, que ela coloca uma fita assim, porque ela tá tentando fazer com que aquilo feche de alguma maneira. Como eu falei pra vocês, aquilo ali é muito um símbolo da vida da Percy, sabe? Que tá com um lugar aberto ali que só vai fechar quando ela tirar o que não cabe mais a ela, porque a Percy, ela fica muito centrada no erro que ela cometeu e ela se culpa tanto por isso que ela... Eu não sei, gente, é muito louco. Eu realmente nunca tinha lido uma personagem que ela fica tão presa dentro do próprio erro que ela não consegue seguir a própria vida, assim, ela nunca consegue se perdoar, mesmo sabendo que o que ela fez, apesar de ter sido errado, a gente já vai chegar nisso mais pra frente. Assim, ela era muito nova, ela era muito jovem, sabe? Ela não precisava ter se martirizado por 10 anos, né? Que a gente descobre também que se passaram 10 anos nisso. Mas enfim, ela tá nesse caos e aí tem essa música tocando enquanto ela tá arrumando as coisas dela e indo pra Barry's Bay. E aí a gente já também tem o início do primeiro flashback, que é ela chegando lá em Barry's Bay pela primeira vez, novinha ali com seus 12, 13 anos, tá? Mas eu vou ler um pedacinho da letra da música pra vocês. A música se chama Light On, que é luz acesa, né? Ela fala assim: você acreditaria em mim agora? Se eu dissesse que fui pega em uma onda, quase desisti, você me ouviria? Se eu te dissesse que fiquei apavorada por dias, pensei que eu fosse desmoronar. Eu não pude impedir. Tentei desacelerar tudo, chorando no banheiro. Tive que descobrir isso. Com todos ao meu redor dizendo, você devia estar tão feliz agora, mas se você continua chegando, eu vou continuar voltando. Mas se você for embora pra sempre, então eu estou bem com isso. Mas se eu deixar a luz acesa, eu vou deixar a luz acesa. E aí, o que eu sinto dessa música, tá, gente? Pra Percy e Sam, aqui. No fundo, a Percy sempre teve uma esperança de que o Sam pudesse perdoar ela e que eles pudessem ficar juntos de novo. Então, principalmente quando na música fala, né? Se você continuar chegando, eu vou continuar voltando. Mas se você for embora pra sempre, eu tô bem com isso. Porque é literalmente o que a Percy fez. Ela sabia que se ela chegasse perto do Sam de novo, ela ia querer ficar com ele de qualquer maneira, porque ela ainda era apaixonada por ele. Mas ela também passou 10 anos afastada, esperando que ele ficasse bem. Então era uma coisa assim, eu tô voltando pra onde tudo começou, mas ao mesmo tempo, se você também não me quiser, eu vou ter que aceitar, eu vou ter que continuar lidando com isso da maneira que eu sempre lidei, assim, sabe? Então dá pra sentir esse conflito junto com todo o caos dela, né, fazendo a mala e ela não sabe o que leva e colocando assim, porque o sentimento ali pelo Sam tava cada vez mais aflorado, né, uma coisa que ela... Sabe aquela coisa que a gente deixa em panos quentes, assim, até onde dá, deixa aquele sentimento abafado, guardado. Só que quando chega numa situação que não tem o que você fazer, você literalmente vai ter que encarar a pessoa, porque a Sue, ela é muito importante na vida da Percy, ela participou de momentos importantíssimos ali durante a adolescência, né? Ela foi quase uma segunda mãe pra Percy, assim. Então fazia muito sentido ela voltar pra cidade. Eu não julgo ela ter voltado de maneira nenhuma, obviamente também é a história, mas eu sei que muita gente vai problematizar várias coisas, porque tem
tem muita coisa dessa história que dá, sim, pra ser problematizada, mas a gente também tem que entender que tem certas coisas que são o que são, sabe? Mas eu senti que essa música trouxe muito pra esse lado, assim, da Percy secretamente querendo voltar pro Sam de alguma maneira, sabe? Tipo, quando fala que vai deixar a luz acesa, é tipo como se estivesse deixando ainda uma portinha aberta, assim, sabe? Uma luzinha no fim do túnel. Eu vou sempre estar aqui. Se você me quiser de volta, eu vou te querer no momento que você quiser. Porque eu ainda te amo, independente do que tenha acontecido, sabe? Eu interpreto pelo menos desse jeito. Bom, como eu falei pra vocês, logo nessa parte a gente também tem o início ali do primeiro flashback, né? Porque pra quem nunca leu o livro se passa em anos atrás e o agora. Então eu gostei muito da maneira que eles fizeram isso, porque eu tava me questionando, tipo, será que eles vão contar toda a história da infância dela, vão meio que mudar pra depois chegar no agora? Mas eu amei que fica indo e voltando, porque as coisas acontecem em paralelos. Então, a primeira vez que a Percy tava chegando ali novinha se conecta com a primeira vez que ela tá voltando pra lá depois de 10 anos de tudo que aconteceu. Então, todas as cenas, gente, que tem flashbacks deles mais novos e deles na atualidade, elas são muito similares, elas são complementos e quase que, já vou dar né, adiantando aqui, até falando sobre os outros episódios também, todas elas é como se, tipo assim, como a situação aconteceu no passado e aí agora como que ela tá acontecendo no futuro. E se eles vão ter mais maturidade pra lidar com aquela situação, como que eles vão lidar com ela, se eles aprenderam alguma coisa com uma situação similar, sabe? Se eles vão agir exatamente da mesma maneira. E na grande maioria das vezes, eles agem de maneira diferente, né? Eles se comunicam melhor, principalmente a Percy, ela parece que sempre tenta quebrar o padrão do que ela fazia, sabe? Ela fica tentando fazer de uma maneira diferente. Algumas vezes dá certo, algumas vezes não, mas eu gosto, tá? Inclusive, eu preciso dizer que eu fiquei apaixonada por eles mais novos. Gente, eu amei essa primeira chegada da Percy lá, bem novinha. Eu amei a atriz, amei esse início da amizade dela com o Sam também, que é muito igual o livro, muito igual. Preciso dizer que todas essas cenas de flashback, eu senti que elas foram muito fiéis ao livro, gente. Muito, muito, muito. As cenas atuais tiveram bastante mudança, mas as do passado, gente, parecia que era um copia e cola, assim, sabe? De algumas frases, de algumas movimentações deles, assim. Nossa, eu achei incrível, incrível mesmo que eles fizeram. E eu realmente fiquei muito apaixonada por eles mais novinhos, criando essa amizade, assim, sabe? Foi muito gostoso de ver isso. E bom, seguindo disso no episódio, a gente tem momentos ali que são importantes, porque a gente vê que teve uma mudança bem grande da Delilah do livro pra série, né? Porque no livro ela aparece só no passado da Percy e ela não aparece no mundo atual porque elas estão brigadas. E aí eu sempre ficava me questionando, né, enquanto eu tava lendo o livro, eu falava, cara, a Delilah, ela é uma personagem interessante, fazia sentido se até ela tivesse tido um rolo com um dos meninos. Segura. E aí, ver ela mais ativa ali, ver que ela tava na cidade, foi uma surpresa muito grande. Eu vou dizer que eu não tava gostando muito da Delilah no início, depois eu fui entendendo um pouco mais, mas realmente no início eu não gostei, porque no livro, eu vou dizer para o meu ponto de vista, né? Quando inicia ali que ela e a Percy estão brigadas, quando elas são mais novas, rola uma situação, mas depois elas ficam amigas e elas ficam muito amigas mesmo. A Delilah vira, tipo assim, best friend total da Percy, sabe? Uma ajudando a outra o tempo inteiro. Só brigam mais pra frente, sabe? E a Delilah não tinha mais esse comportamento meio de menininha mimada, sabe? De quando era mais nova. E aí eu sinto que eles meio que colocaram isso. Depois a gente entende, ela tava meio que criando uma máscara ali pra ela, enfim, pra lidar com tudo aquilo. Mas eu vou dizer que no início eu não gostei muito da Delilah não, tá? Nesse primeiro episódio eu fiquei bem irritadinha com ela. E vemos também Charlie e Sam brigando. Gente, eles brigam o tempo todo. No livro já era meio claro que eles tinham uma discussão ali, eles não se entendem muito bem. E aí, logo nesse primeiro episódio, a gente já tem um momento em que o Sam joga na cara do Charlie que ele foi cuidar da mãe, que tava doente, né, e tal. Eu sinto que tem muitas camadas envolvendo o Sam e o Charlie, porque além deles serem pessoas muito diferentes, eles enxergam as coisas de maneira muito diferente das outras pessoas. E um do outro, especificamente, sabe? Então, a mesma proporção que o Sam tinha meio que a disponibilidade de parar a residência dele, porque a gente descobre que ele realmente tá fazendo medicina, né? Exatamente igual no livro. Ele podia parar isso pra cuidar da mãe.
o Charlie meio que não tinha muito essa opção, entre aspas, assim, se ele quisesse, ele meio que poderia ter tido, assim, né, porque já tava meio que num cargo um pouco melhor, trabalhando numa empresa mais firme, mas trabalhar em finanças é um pouco diferente, né. Então, eles têm percepções sobre a vida um pouco diferente. Eu senti que em diversos momentos entre os dois, tinha muito uma questão do fardo do irmão mais velho, que o Charlie carrega muito, e que o Sam, sendo o irmão mais novo, ele não entende. Mas isso é assunto para os próximos vídeos, tá? Não se esquece de já se inscrever aqui no canal para não perder nenhum deles. Mas eles já começam essa discussão. E até esse momento, o Sam não sabe que a Percy está na cidade. Tá, gente? Deixando isso muito claro, ele não sabe. Eles só estão discutindo ali por conta de questões da mãe, questões burocráticas, que é meio que normal, porque é muita coisa pra se resolver. Mas não demora muito do Sam descobrir que a Percy tá na cidade. Porém, ela ainda vê ele antes que ela veja ele, né? Ela e a amiga chegam ali na cidade, se instalam ali naquele hotel, que inclusive tem o Jordi, que é o amigo dos meninos ali, que ele aparece assim, tipo, muito brevemente no livro, mas eu gostei muito, gente. Eu já preciso deixar aqui. O Jordi se tornou, assim, um dos meus personagens favoritos dessa série. Eu amei muito ele. Mas eu já falo sobre o Divo, tá? Vamos voltar a falar sobre a Percy aqui. Porque ela vê o Sam ali correndo, né? Ela tá correndo com a amiga, e aí o Sam passa por elas, ela se esconde ali no meio do mato, né? Ela tinha visto ele um pouquinho antes também, quando ela tava meio que desbravando a cidade ali e sai. Mas nesse momento específico, é quando ela tem mais um ataque de pânico e ela sai correndo pro lago, assim, desesperadamente, e se joga ali na água, o que é uma atitude extremamente perigosa, né, gente? Porque ela literalmente poderia ter se afogado ali se o Charlie não tivesse chego pra conseguir tirar ela ali da água. Mas, nesse momento aí, também tá tocando uma música e eu vou ler ela aqui pra vocês. A música se chama Twilight Zone, que é da Ariana Grande. Inclusive, essa música é maravilhosa, vamos escutar ela. E eu vou ler um trecho bem específico dela aqui pra vocês, que eu acho que se encaixa muito bem na história do Sam e da Percy, tá? Que fala assim: e não é como se eu não tivesse te superado. É tão estranho. Isso eu nunca vou entender. Não é que eu sinta sua falta. Não sinto. Simplesmente não consigo acreditar às vezes que você aconteceu. Não é como se eu quisesse mudar alguma coisa, porque estou exatamente onde eu deveria estar. Não é como se eu fosse te ligar. Não vou. Simplesmente não consigo acreditar às vezes que você aconteceu. Eu sinto que a Percy, ela tem literalmente essa sensação com o Sam o tempo inteiro. Porque ela não conseguia acreditar que eles teriam alguma coisa, porque ele em diversos momentos fica reforçando que eles são amigos, que eles são melhores amigos. Eles ainda tiveram alguma coisa, e aí ver ele ali, eles ficaram juntos, gente, por pouquíssimo tempo, sabe? Então eles passaram mais tempo como amigos ou separados um do outro do que como namorados. Eles namoraram nem por um ano, sabe? Então acaba que a coisa toda fica muito um blur na sua cabeça, sabe? Até essa música fala em algumas partes, né, que parece que tá tudo em preto e branco, que tá numa zona meio cinzenta, assim, que não sabe o que tá acontecendo. Tipo, será que tudo aquilo realmente aconteceu? Ou será que eu enxerguei a mais na minha cabeça, sabe? E aí, esse trecho aqui, eu acho que se encaixa muito com eles. Que fala, né, não é como se eu sentisse a sua falta, não é como se eu fosse te ligar, mas ainda assim, você tá dentro da minha cabeça, então eu fico me questionando se isso realmente aconteceu, sabe, se eu não tava meio que alucinando demais. E eu gosto muito da ideia dessa música pra essa cena, eu acho que ela se encaixou assim perfeitamente. E como eu disse pra vocês, a Percy tá tendo mais uma crise de ataque de pânico nesse momento, né. E aí, gente, isso é bem diferente do livro, porque a gente só vê a Percy tendo um ataque de pânico no livro bem pro final, quando já passou ali todo o funeral da Sue, que já tá ali naquele memorial pra receber as pessoas, ela tem um ataque de pânico bem mais pra frente. Mas eu acho que fez sentido colocar esses ataques de pânico um pouco antes, porque, querendo ou não, ela tava lidando com uma situação que ela estava abafando por muito tempo. Então, daí vem o que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, essa sensação de primeiros encontros e reencontros, assim, sabe? Essa sensação desconfortável que isso causa, mas que você não tem muito como evitar. Isso vai acontecer, sabe? Isso tava escrito que ia acontecer e você chegou naquele lugar, você ia ter que lidar com essas sensações desses primeiros encontros e reencontros, né? Enfim,
Mas logo depois disso, o Sam fica sabendo que a Percy tá na cidade, né? Porque o Jordi fala pra ele que ela tá na cidade, já que ela tá hospedada no hotel dele, né? Então ele sabe que ela tá ali. E eu vou dizer pra vocês que eu achei que o Sam ia dar uma surtada, assim, gigantesca. Ele fica meio bravo, ele e o Charlie, mais uma vez, tem uma discussão sobre isso, né? Que o Charlie fala, mas a mamãe falou que queria que ela estivesse aqui, que ia ser importante, que ela viesse e tudo mais. Então o Sam meio que tem que só aceitar a situação. E logo depois que rola essa discussão dos dois, o Sam finalmente reencontra a Percy, porque ela decide ir até o Tavern, né, pra ver se tinha alguém lá. Ela queria voltar no lugar, né, tava tentando lidar com tudo que tinha acontecido. Ela também tem um momento que ela conversa com o Charlie, quando ele pega ela na água, né, ela pergunta, o Sam me odeia, a Sue me odiava, e ele fala que não, né, que ela ficaria meio que surpresa que eles não odiavam. Por quê, gente? O Charlie e a Percy, eles têm um grande segredo, né, ali entre os dois. E aí, é uma coisa que desde esse início, eu falei, cara, o Sam não sabe do segredo deles. E isso muda bastante a dinâmica de como as coisas aconteceram. Deixa tudo muito mais maximizado dentro da série, assim. Você fica desesperado pra que esse segredo não seja contado em momento nenhum, né? Então, o Sam não odiava tanto a Percy assim, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Mas enfim, finalmente temos o encontro dos dois, o reencontro dos dois, que foi lindo demais. É um pouquinho diferente do que é no livro, mas pra mim, tanto faz como tanto fez, porque o que mais eu queria que ele falasse, ele falou, que é quando ela chega ali e ela fala Sam, e ele fala, ele vira e fala, você voltou pra casa. Gente, só de falar, eu já tenho vontade de chorar, porque é uma coisa tão simbólica, uma coisa tão significativa, sabe? Você olhar pra alguém e você falar que ela voltou pra casa, porque a casa não era só Barry's Bay, era ele, sabe? O Sam pra Percy sempre foi isso, sempre foi casa e vice-versa, sabe? A Percy também sempre foi isso pra ele. Então ver os dois se reencontrando ali foi extremamente especial. E acaba que eles já vão entrando na dinâmica deles ali, e ela ajuda ele a lavar a louça. E aí, gente, está tocando Billie Eilish e, obviamente, eu vou ler aqui pra vocês, porque eu acho que é uma música importantíssima da gente falar aqui. A música que tá tocando é Ocean Eyes, da Billie Eilish, que é famosíssima, mas ela, nossa, faz tanto sentido pra esses dois. Eu vou ler a música e eu vou ler o significado que tem dessa música aqui na internet pra vocês verem como se encaixa muito bem. A letra da música é a seguinte: eu tenho observado você por algum tempo. Não consigo parar de olhar para os seus olhos de oceano. Cidades em chamas. 15 chamas dentro daqueles olhos de oceano. Seus olhos de oceano. Não é justo. Você realmente sabe como me fazer chorar. Quando você me olha com esses olhos de oceano e eu estou assustada, eu nunca caí de tão alto, caindo em seus olhos de oceano. Esses olhos de oceano. Eu tenho andado por um mundo que ficou cego. Não posso parar de pensar em sua mente de diamante. Criatura cuidadosa fez amizade com o tempo. E ele a deixou sozinha com uma mente de diamante e esses olhos de oceano. Não é justo. E aí, o significado da música, eu acho que faz, só pra caso não tenha ficado claro pra ninguém, fala exatamente sobre uma metáfora dos olhos de oceano para transmitir profundidade e o mistério e o fascínio presentes no olhar de alguém. E por que eu tô falando pra vocês que se encaixa muito com os dois ali? O Sam tem os olhos azuis, né? Inclusive, se eu não me engano, ela chega a citar isso no livro, se eu não estou muito enganada. E o ator também tem os olhos azuis, e é como se ela literalmente ficasse perdida na profundidade dos olhos do Sam. Gente, é coisa de papo de encontro de almas, entendeu? De conseguir enxergar a alma um do outro. Rola isso entre os dois o tempo inteiro, desde a primeira vez que eles se viram, assim, sabe? É muito nítido. E ver que ela tá voltando pra isso, pra essa profundidade, pra acabar se afogando ali naqueles olhos azuis, porque é exatamente o que acontece. Porque a partir do momento que ela bate o olho no Sam, ela esquece das coisas. Tem até uma frase que o Sam fala um pouco mais pra frente, né? Que ele fala até pra Delilah, se eu não me engano, que ele fala que quando tá com a Percy, ele não consegue pensar, ele não pensa em nada. E a Percy não verbaliza isso, mas acontece exatamente a mesma coisa, ela fica perdida no Sam. Quando os dois estão juntos, gente, a energia muda, a aura do ambiente fica diferente. Então, é literalmente isso. Eu acho que é uma música muito, muito bem pensada pra ter sido colocada nesse momento, assim, que eles estão se reconectando e um se afogando nesse oceano um do outro, assim, sabe?
E bom, pra finalizar o episódio, tivemos ali a Percy conhecendo a namorada do Sam, que é a Taylor. Isso também tá diferente do livro, né? Porque no livro, pra caso, mais uma vez, alguém não tenha lido ainda, o Sam tem essa namorada, meio ex-namorada. A Taylor é meio que eles estão num relacionamento meio que de vai e volta, assim, e quando ela encontra o Sam com a Percy ali no Tavern também, eles meio que estão terminados, assim, sabe? É um rolo bem maluco, assim, o relacionamento dos dois, mas é mais ou menos isso. E na série eles deixaram ela como realmente namorada. O Sam apresenta ela pra Percy como, essa é a minha namorada. E, gente, dá pra sentir a dor na cara da Percy quando o Sam fala isso pra ela. Sabe, ela coloca aquela máscara, né, tipo, a Taylor muito fofa também, muito querida, né, fala, prazer em te conhecer lá, o mesmo. E ela vira, assim, e ela, o rosto dela, assim, ela tá, tipo, devastada que aquilo tá acontecendo. Porque, como eu falei pra vocês, eu acho que ela acreditava que nada teria acontecido, sabe? Que o Sam estaria ali prontinho, guardadinho, esperando por ela de alguma maneira. Ela ainda tinha esperanças que isso acontecesse. Mas, infelizmente, não era o que aconteceu, porque também não dava pra ele parar a vida dele inteira por conta disso, né? E bom, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, eu realmente acho que esse episódio teve muito essa temática de primeiros encontros, de reencontros e de que consequências isso tem ali pra sua vida, assim, sabe? Foi realmente um excelente episódio introdutório. Eu gostei muito da maneira que ele foi feito. Eu gosto de tudo, gente. Não tem absolutamente nada pra reclamar, além de a Delilah um pouco mais chatinha, assim. Mas tirando isso, pra mim tá tudo bem. Aguardem que eu vou postar em muito breve a análise do segundo episódio. Quero fazer bem detalhadinho. Comentem aqui pra mim saber se vocês gostaram, se vocês gostam desse estilo de vídeo. Eu amo fazer, dá um trabalhão, mas eu amo fazer esse estilo de vídeo. Com tudo muito analisadinho, assim, sabe? Principalmente encaixando as músicas na cena, porque muita música a gente só escuta ali na cena e a gente nem para pra analisar o que tá falando, principalmente quem não domina muito inglês, né? Que é a maioria dos casos aqui. Então é muito legal a gente ter toda essa compreensão dessa série, sabe? Justamente por isso que eu quis muito fazer uma análise de cada episódio pra postar aqui pra vocês bem detalhadinho, porque eu realmente acho que vale muito a pena. Então não se esquece, gente, deixa seu like aqui e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, porque eu vou postar os vídeos seguidos, assim, todos um do outro, pra que vocês já maratonem aí da mesma maneira que vocês vão maratonar essa série, que tá uma delicinha. Então eu vou, mas eu daqui a pouco volto. Um beijo e até o próximo vídeo.